Boa noite. O texto adrede estabelecido, ele foi retirado de uma palestra que está disponível no Centro Espírita Ismael, na internet, tá? Então, se alguém tiver interesse depois de ver, ele é sobre esse assunto dos 3 reinos, ok? De acordo com os pressupostos espíritas, Deus criou os espíritos, simples e ignorantes, com a determinação de se tornarem perfeitos. Assim, o progresso do espírito é sempre compulsório. Podemos estacionar por algum tempo, mas os acicates da vida nos impulsionarão para o desenvolvimento ulterior. Ainda que haja controvérsias, disse que o princípio inteligente ou mônada celeste estagia nestes reinos, nos 3 reinos, começando no mineral e indo até o hominal, extraindo de cada um deles os subsídios necessários para sua evolução. É por isso que tudo se encadeia na natureza, desde o átomo até o arcanjo. Para Herculano Pires, a ontogênese espírita, ou seja, a teoria doutrinária da criação dos seres, revela o processo evolutivo a partir do reino mineral até o reino hominal. Essa teoria da evolução é mais audaciosa que a de Darwin. Leon Denis a definiu como uma sequência poética e naturalista. A alma dorme na pedra, sonha no vegetal, agita-se no animal e acorda no homem. Entre cada uma dessas fases existe uma zona intermediária, como se pode verificar nos estudos científicos. O homem, então já no reino hominal, o homem, tendo tudo o que existe nas plantas e nos animais, domina todas as outras classes de uma inteligência especial e limitada, que lhe dá a consciência do seu futuro, a percepção das coisas extramateriais e o conhecimento de Deus. André Luiz, no livro Evolução em 2 Mundos, cita que o princípio inteligente, estagiando na ameba, adquire os primeiros automatismos do tato. Nos animais aquáticos, o olfato. Nas plantas, o gosto. Nos animais, a linguagem. Hoje, somos o resultado de todos os automatismos adquiridos por vários reinos da natureza. Assim, no reino mineral, adquirimos a atração, no reino vegetal, a sensação, no animal, o instinto, no reino hominal, o livre-arbítrio, o pensamento contínuo e a razão. Diz ainda André Luiz que, nas linhas da civilização, o reflexo precede do instinto. A atividade refletida está a inteligência, esta, por sua vez, a razão e, finalmente, esta, a responsabilidade. E, por fim, a característica principal deste reino, o reino hominal, como uma síntese de todos os anteriores, é o aparecimento do pensamento contínuo, do livre-arbítrio e da responsabilidade moral. O homem é um ser à parte. O espírito, encarnando-se no homem, transmite-lhe o princípio intelectual e moral, que o torna superior ao animal. O espírito, ao purificar-se, liberta-se pouco a pouco da influência da matéria. Texto que resumiu muito bem, né, o que nós vamos tratar, e que sejamos felizes na compreensão desses 3 reinos fantásticos a serem descobertos por nós. Muito obrigada e bom estudo para nós. Obrigado, Adri. Excelente a leitura, a seleção do texto foi realmente providencial. Obrigado, Vanim, obrigado, Adri. Então, como a Adri comentou e como nós vimos, né, na semana passada, realmente há um projeto divino
coordenado por Deus, né? Um projeto coordenado por Deus, um projeto de autoria divina, mas que esses arquitetos celestes executam, desempenham, né? De acordo com as determinações divinas. E nós comentamos então no nosso último encontro que esse projeto de criação de um planeta como o planeta Terra, ele envolve não só um Cristo, mas espíritos crísticos que se reúnem para tomarem decisões importantes na formação, na estruturação. Quais são os princípios evolutivos pelo qual esse princípio inteligente vai estagiar, esses diferentes reinos, como vão se processar essas evoluções graduais, milenares desse princípio inteligente ao longo dessas experiências, né? Tudo isso é coordenado e definido muito antes de se iniciar qualquer coisa. Nós até brincamos que é um projeto que não tem erro, né? Porque os arquitetos que coordenam e executam estão sob a tutela de um engenheiro extremamente sábio. Aliás, o mais sábio que existe, que é o Criador, né? Então a Terra passa por todas essas fases de desenvolvimento, como nós vimos, milhões e milhões de anos, eras, como podem ser estudadas aí pela própria biologia ou pela própria geologia, né? Que evoluem desde um reino mineral, desde um reino vegetal, a um reino animal e, naturalmente, ao reino hominal, que é onde nós nos encontramos. Que não é o fim, né? Nós já vimos que a benfeitora Joana de Ângeles diz que além do reino hominal, tem uma outra escola, que é a angelitude, né? O reino da angelitude, poderíamos pensar assim. Então, estamos no caminho, mas não terminamos ainda esse processo. E aí, em relação ao reino mineral, nós comentamos que o reino mineral, ele é basicamente atração, né? Vamos fazer uma síntese aqui rápida para que a gente possa avançar para o reino vegetal, que é onde nós finalizamos. Então, nós comentamos que no reino mineral há um objetivo para esse princípio inteligente estagiar e há uma função a desempenhar, a conquistar, valores a serem arrecadados, vamos pensar assim, armazenados, galgados, alcançados por esse princípio inteligente. E que é, basicamente, a atração de estruturas químicas que vão se atraindo umas às outras, no início de uma forma mais simples, com elementos mais simples, mas que a gente pode ver que no próprio reino mineral há uma certa evolução. Desde minerais mais simples na sua composição, seja simples na estrutura atômica, seja simples na forma como esses átomos se organizam e se arranjam para formar o mineral, até estruturas muito mais complexas, né? Que tem até uma beleza, que tem uma propriedade de reflexão de luz, que tem propriedades de dureza muito maiores e mais acentuadas do que minerais relativamente mais simples nessa sua composição, né? Nós poderíamos pegar aqui um mineral bastante simples e um mineral bastante avançado na sua estrutura molecular, né? Poderíamos pegar um grãozinho de areia e poderíamos pegar um diamante, por exemplo, né? Com níveis de complexidade bastante diferentes, com propriedades, com características muito diferentes. E que isso vai se manifestar em nós, né? Que esses vários períodos em que esse princípio estagia nesse reino mineral, ele se reflete no nosso corpo. Como a Adri leu ali no texto, o ser humano é a síntese de toda essa trajetória evolutiva. Então nós temos em nós características lá que nós trazemos enquanto princípio inteligente no reino mineral, enquanto no reino vegetal, enquanto no reino animal. Nós estudaremos isso perfeitamente nos nossos próximos encontros aí, né?
e essas estruturas estão em nós. Então, essa atração que a gente galga enquanto um princípio inteligente, isso se manifesta na nossa organização molecular. Na atração que nós temos no nosso corpo de estruturas mais simples, fique à vontade, boa noite, de estruturas mais simples que podem ser atraídas e organizadas em estruturas mais complexas, né? Então vamos pensar numa estrutura simples, como por exemplo um carboidrato, que pode se unir a outro em estruturas mais complexas, formando uma estrutura complexa de carboidrato, que é um glicogênio, por exemplo, e que pode ser utilizado, vai ser utilizado para armazenamento de energia no nosso corpo. Assim como também as atrações que vão unir uma célula a outra, para com que elas permaneçam unidas para formar o tecido, né, o órgão, os sistemas que nos compõem. Assim como a atração bioquímica para uma célula imunológica ser atraída até um local do nosso organismo que precisa ser reparado, cicatrizado, ou mesmo num processo inflamatório. Então, tudo isso está em nós. Não sei se vocês conseguem entender que essa era a ideia que a gente trabalhou enquanto reino mineral. Isso é importante. Por isso que no livro Evolução em Dois Mundos, André Luiz vai sintetizar com a seguinte frase, onde nós finalizamos. Assim, ajustando-se às vibrações dos minerais, em cujo berço hibernam por milhões e milhões de anos, porque imaginemos o tempo em que o planeta Terra foi somente do reino mineral, né? Desde essa bola incandescente até passar por um processo de resfriamento, e quantos milhões e milhões e milhões de anos sem haver vida orgânica no planeta, até que as condições estivessem propícias para isso acontecer. Então, um período longo em que esse princípio inteligente vai estagiando e que ainda estagia. Porque olha o quanto o reino mineral ainda é predominante no nosso planeta, né? E que é inclusive utilizado pelo próprio homem, já um princípio inteligente que tornou-se espírito, né? E que vai utilizar os recursos minerais para o seu próprio desenvolvimento. Sejam os recursos minerais fósseis, orgânicos, que produzem energia, as fontes de desenvolvimento aí da intelectualidade humana para utilizar tudo isso, o desenvolvimento das cidades, né? Como se constrói uma casa, um prédio, uma cidade sem recursos minerais? Uma casa, ela é toda de recursos minerais, né? Então, ao mesmo tempo em que o ser humano já mais desperto vai galgar o seu processo evolutivo, ao mesmo tempo esse princípio inteligente está aí, disponível para ser utilizado pelo próprio ser humano, pelo próprio homem, no sentido de utilizar-se dessa maneira, vamos pensar assim, cooperativa entre todos os reinos da natureza e a espécie humana, o ser humano, né? Então, esses milhões e milhões de anos vão ser trabalhados esses padrões de atração, que não vão se perder. Quando esse princípio estiver apto a mudar de reino, está tão aprimorado nesses padrões de atração que agora é possível adicionar a esse princípio inteligente uma vitalidade. E esses padrões de atração tão desenvolvidos nesses milhares e milhares de anos, com a vitalidade podem plasmar uma vida orgânica num reino vegetal, por exemplo. Mas como que esse vegetal vai se constituir? Como que essa célula vegetal vai se unir a outra? A partir disso que esse princípio já carrega, do que traz do reino mineral. Essas atrações moleculares que foram galgadas enquanto reino mineral. Conseguem compreender isso, né? E que se traduz, como dissemos, no nosso próprio corpo, na composição do nosso corpo. Mas, uma vez que esse princípio está apto para ser incorporado à vitalidade, uma vida orgânica, ele vai ter novas possibilidades de desenvolvimento, novas possibilidades evolutivas. E é aí então que no reino vegetal
novas possibilidades se abrem ao princípio inteligente. Perfeito? E aí nós vamos então estudar um pouquinho isso hoje. Esse reino vegetal que foi onde nós paramos, né? E aí, para nós refletirmos, eu faria a seguinte pergunta: há vegetais no reino vegetal mais evoluídos do que outros? Se nós tivéssemos um professor de botânica aqui, ia ser maravilhoso, né? Porque ele ia poder dizer para nós exatamente toda a evolução dos vegetais, desde lá das briófitas até as pteridófitas, angiospermas, gimnospermas, né? Aquelas plantas, desde que não conseguem produzir fruto, porque não tem aparelho reprodutor, até plantas muito desenvolvidas, com aparelhos reprodutores, inclusive masculino e feminino diferenciados, em que é necessário a polinização de um com o outro, né? Então, nós temos uma evolução no reino vegetal. E é essa evolução que a gente percebe no reino vegetal que nos mostra, de acordo com os ensinamentos espíritas, as possibilidades do princípio inteligente evoluir nesse reino. Olha o quanto esse princípio inteligente vai conquistando no reino vegetal. Primeiro, a grande conquista é a própria vida orgânica, que até o reino mineral isso não havia, né? Mas essa vida orgânica, ela pode começar desde algo mais simples, né? Com uma sensação simples, uma forma de reprodução simples, talvez até assexuada, sem muita mutação genética, para uma evolução, para um órgão sexual, vamos pensar assim, um aparelho reprodutor que seja diferente um do outro, para ter esse cruzamento de genes de uma planta com outra, né? E assim as possibilidades se ampliam. Então, se nós avaliarmos o reino vegetal, nós vamos ter inúmeras experiências, inúmeras características da própria evolução desse reino vegetal. Desde plantas, inclusive, que já estão, parece-nos, quase ali pulando para o reino animal, né? Que já tenha, inclusive, uma própria percepção de captação de alimentos, de predação ou predadorismo, né? De uma maneira diferente de buscar nutriente, de buscar alimento. Então, essa evolução pela qual o reino vegetal passa são oportunidades para com que o princípio inteligente possa também desenvolver características. Mas quais são as características que esse princípio agrega nesse reino, fundamentalmente, né? Se no reino mineral é padrões de atração, complexidades moleculares e atrações moleculares, no reino vegetal, nós vamos ver aí André Luiz nos ensinando alguns aspectos em relação a isso, né? Então, em relação a isso, a gente poderia citar nesse processo evolutivo, então, plantas com reprodução assexuada, como dissemos, ou já planta sexuada, né, com combinações genéticas, diferenciações, possibilidades de cruzamentos e formações de novas espécies até mesmo, né? Em algumas plantas nós vemos que já fotossíntese, geração de glicogênio, de glicose, de alimento, né? Como forma já de possibilidade dessa vida. Nós vamos ver plantas com sistemas de nutrição muito simples, outras plantas com sistemas de nutrição muito mais elaborados, né? Lembram lá, quando a gente estuda no ensino médio, a seiva bruta, a seiva elaborada, por onde vai por algumas plantas e por outras, dependendo do nível evolutivo dessa planta, esse sistema vai ficando mais complexo, né? Plantas que produzem flores, plantas que produzem frutos, plantas que têm um cotilédone, outras que têm 2 cotilédones, né? Mono ou dicotiledones, são aspectos evolutivos de todo esse reino, que favorece esse princípio. Então André Luiz vai dizer assim: o reino vegetal, como instituto de recepção da onda criadora da vida. Por que ele está falando isso? Instituto de recepção da onda criadora da vida.
Porque até então não havia vida orgânica. Né? Esse princípio inteligente agora, pela primeira vez, vai ser convidado a iniciar um novo patamar de aprendizagem. E é esse reino vegetal que recebe esse novo princípio inteligente mais elaborado, agora apto a gerar vida, a vida orgânica. Mas quem faz esse princípio inteligente estar apto e nutre esse princípio inteligente com a possibilidade da vida orgânica? Os arquitetos divinos. Isso ocorre no mundo espiritual. No mundo espiritual, esse princípio inteligente é elaborado por esses arquitetos, por esses espíritos responsáveis por essa função, e ele então retorna já apto a esse reino vegetal. Um calendário estipulado, eles têm um calendário. Perfeito. Chegou o tempo. Chegou o tempo, exatamente. Então, nós podemos perceber que nesse reino que vai receber essa onda criadora de vida, vai ser preparado esse princípio inteligente as bases para o amplo espectro de vitalidade que se inicia. Porque por mais que a gente possa pensar que a vida é abundante no reino vegetal, há muito mais complexidade em outros reinos. Haja vista a complexidade do funcionamento de um corpo humano, por exemplo, né? Mas as bases disso estão lá nesse reino vegetal. E é ali que vai elaborando cada vez mais, até que esteja apto para ir para outro reino e ampliar esse espectro de vitalidade e desenvolver-se mais, até que esteja apto a ir para a espécie humana. Né? Opa, por favor. Vamos lá. Por favor. Na ciência, essa evolução ela não segue tão linear assim. Sim. Antes do reino vegetal, nós temos então os procariotos, que são seres unicelulares, com uma célula só. Perfeito. E desses procariotos surgiram os fotossintetizantes, e aí a partir desse momento a gente tem dois grandes ramos, né? Então, assim, pelas teorias, né, teríamos a evolução química, que é isso que você falou. Então nós temos um conjunto de reações químicas que possibilitaram o surgimento dos compostos orgânicos a partir dos inorgânicos, e isso já foi feito experimentalmente. Então, em laboratório, né, já foi repetido esse experimento, e isso foi possível. A famosa experiência de Oparin, né? Isso, até elas já teve assim uma reanálise, né, dessas experiências, e eles conseguiram reproduzir, inclusive, os ácidos nucleicos, que é a base da constituição do DNA e do RNA. do DNA. Né? Então, tudo isso, então isso que você colocou em relação à vida ser um conjunto de reações é a origem da evolução química da vida. Perfeito. E isso comprova exatamente porque todos os organismos, a partir de então, eles regem o seu metabolismo via reações químicas, né? Desde substâncias mais simples até as mais complexas, né? Como né, o DNA, o RNA, as proteínas e tudo. Né? Excelente. Então, assim, nós teríamos aqueles organismos que seriam as protocélulas, que você chamou na outra aula de coacervados. É o mesmo nome. A gente às vezes usa como sinônimos, né? Perfeito. E essas protocélulas ainda não são seres vivos, não são considerados, eles são um aglomerado de moléculas, né? Hoje a gente também produz isso no laboratório, né? Só que a gente chama isso de lipossomos. Não sei se as mulheres já compraram, tem creme à base de lipossomos, né? Então, hoje já se faz, né? E na época, quer dizer, era a hipótese, né? E aí surgiu, então, as bactérias. E aí teriam dois grandes ramos, umas que são fotossintetizantes e dariam origem ao reino vegetal. E aí depois bifurcou o reino
animal, né? Então segue. Perfeito. Mas essa questão da origem única, hoje na ciência, a gente leva essa relação porque 99,9% da matéria de todos os seres vivos é composto de alguns elementos básicos em comum, que é carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio e água. Então, todos os seres vivos apresentam os mesmos compostos. Então, assim, essa similaridade química leva a essa teoria de uma evolução comum, né? Então, assim, nós teríamos o vegetal, ele surge algo que paralelo ali, né, em ramos bifurcados da evolução. Isso que você nos traz é muito importante, porque imaginemos que nós simplificamos em 3 reinos, por uma questão simplesmente de facilitação didática. É o que André Luiz faz, é o que Emmanuel faz. Mas, naturalmente, no próprio livro Evolução em 2 Mundos, há um aprofundamento, inclusive, de André Luiz, no sentido de todo esse processo evolutivo. Ele trabalha desde a origem química até as demais ramificações. Mas eu fico pensando quão lindo é se nós pudéssemos trilhar esse caminhar evolutivo com todas essas ramificações possíveis e perceber que por trás disso, por trás entre aspas, há sempre uma estruturação divina, uma coordenação divina de como isso tem que se processar, evoluir, aprimorar, para que resulte no final em algo maior, mais elaborado, que permita um corpo para a manifestação da inteligência que é o espírito, não mais do princípio inteligente. Então, aquela bactéria que vai começar a buscar algo, seja pela luz ou por reações químicas, isso depois vai estar no corpo humano, se manifestando da mesma maneira, mas em alguns aspectos particulares, né? Então há um encadeamento, na verdade, e o que nos chama a atenção, e essa é a beleza da evolução, da teoria da evolução para o Espiritismo, é de que em nenhum momento a ciência é deixada de lado. Pelo contrário, a gente traz Darwin, avalia os defeitos da teoria, o que há de novo que a teoria incorpora, quais as possibilidades que a ciência nos traz, mas se nós estudarmos toda essa bagagem evolutiva que a ciência nos demonstra, compreendendo que há um princípio inteligente sendo moldado para despertar em um espírito, isso fica muito mais interessante, né? Para com que a gente possa processar. Especialmente nessas transformações que ocorrem no mundo espiritual, para que quando o princípio retorne, já retorne com o potencial de modificar aquela linha evolutiva que a gente pensa assim na ciência. Mas como saiu daqui e veio para esses 3, 4, 2 ramos, né? Como ocorrem essas mutações e essas diferenciações? Então isso que é bonito, que o Espiritismo nos ensina, que é uma programação divina e uma execução desses espíritos, especificamente nesses princípios, né? Wagner, se não me engano, é uma libertação do sofrimento. Até tinha falado para você que liberto, tipo, não, falei errado. Tem um comentário que diz que o homem, passando hoje pela condição de sofrimento, né, que ele não é o eleito, todos passamos por situações de sofrimento na Terra, já vem experienciando isso, já pode experienciar isso desde o vegetal. Sim. Quando alguém passa e aí pisa sobre uma plantação, quando você passa destruindo galhos, são os exemplos que faz, como que se nós já viemos experienciando esse sofrimento para aprimorá-lo aqui no nominal. Sim.
Porque isso fica incorporado no espírito, no inconsciente, né? Aí a gente começa a entender, se são milhões e milhões de anos nesses reinos, talvez bilhões e bilhões, né? Qual é o tamanho do nosso inconsciente? Começo a compreender quando Jung diz que a comparação está equivocada com o iceberg, é mais uma rolhazinha da garrafa no oceano todo, né? A relação consciência-inconsciente, né? Então, isso é muito interessante. E André Luiz vai nos trazer que nesse próprio reino vegetal, nós vamos adquirir, o princípio inteligente vai adquirir características das organizações das sensações, mas não que comece aqui, como você expôs muito bem. Pode ser que aqui já esteja mais aprimorado. Pode ser que essa sensação já se iniciou muito antes, nessas características anteriores que vão depois bifurcar para o vegetal. Mas não só para ele, talvez para outras formas de organização de vida, né? Assim como o aspecto da respiração se inicia aqui, mas talvez se elabore aqui, se inicie antes, né? Talvez haja aí no estudo da própria biologia quais as maneiras de respiração dessas primeiras uniões moleculares que a gente nem pode chamar de vida, célula, ou talvez essa primeira célula formada. Como é o processo de respiração, de circulação, de reprodução? E como isso vai se elaborando ao longo da vida, nas próprias ramificações dos reinos, né? Mas esse princípio inteligente, esse princípio básico, apesar da grande diversidade de organismos que tem na biosfera, os princípios básicos de reações, eles são os mesmos. Se eu comparo uma bactéria Perfeito. com nós, seres humanos, não diferem muito as reações químicas. Perfeito. Então, essa incorporação que você está colocando, ela fica bem presente a partir desse momento, né? Exatamente. E eu não sei se a gente pode, né, fazer esse comparativo, mas, por exemplo, todos nós já fomos unicelulares. Hoje nós temos trilhões de células no corpo, mas todos somos uma única célula. Então, clones de uma única inicial. Então mostra exatamente a incorporação do princípio básico organizacional que se manteve. Começou com uma célula e nós começamos com uma célula. E aí nós vamos perceber outra coisa linda. Toda essa cadeia evolutiva pelo qual o princípio inteligente passou, durante a formação do corpo humano para que o espírito possa utilizar-se, ele vai relembrar isso. Então, inclusive algumas teorias vão trabalhar aí nessa filogênese, né, que pode ser reproduzida ou percebida nos primeiros estágios de vida do embrião, né, em que ele poderia ser muito pouco diferente, por exemplo, do embrião de outra espécie, inclusive, né? Então, isso é interessante. E outra coisa que nos chama a atenção no que você diz é que há tantas outras formas ainda que nem sequer foram descobertas pela ciência. Mecanismos que já funcionam na biosfera que o homem nem sequer tem ainda instrumentos para mensurar, mas já funcionam perfeitamente. E que se não funcionassem, traria um grande prejuízo para a própria vida. Porque à medida em que nós vamos estudando e compreendendo melhor as coisas, a gente percebe como tudo é perfeitamente encadeado e encaixado e dependente. O que nos mostra a superioridade intelectual desse engenheiro. Porque mesmo sem nós sabermos que existe, isso já funciona dessa maneira. O que nós precisamos é só tempo para evolução intelectual, evolução dos métodos de mensuração, evolução da própria ciência para descobrir as leis divinas que vão se manifestando, mas que já existem, porque já são criadas perfeitas, né? Isso mostra aquela reunião desses espíritos para decidir todo esse aspecto, né? Deve ser um papo interessante. Deve ser um assunto... Acho que nem conversa. Não precisa nem conversar, é só em pensamento.
Então, André Luiz vai nos dar uma informação muito importante. Tudo aquilo que se refere às organizações da vida vão ser conquistadas basicamente nesse reino, né? Como dissemos, simplificando em 3 reinos básicos, mas sabendo que esse processo é infinito. Tem inúmeras possibilidades aí no meio dos caminhos e todas as possibilidades possíveis até despertar nessa planta ou nesse reino vegetal, né? E também instinto, né? Também instinto. Porque imagine quando você coloca uma florzinha num quarto escuro com um ponto de luz. É todo um mecanismo bioquímico, molecular, de atração para esse fototropismo, né? Essa busca pela luz. Mas que já é um início de um processo instintivo que vai ser elaborado e potencializado ainda mais depois no animal. E que não vai se perder na espécie humana, que vai ficar conosco, porque nós transitamos, princípio inteligente, transitando pelo reino animal, nós trazemos isso quando despertamos lá na espécie humana, né? Que mais tarde, então, diz André Luiz, aprimorados, né? Então pensamos assim, não tem muito mais do que esse princípio conseguir evoluir e aprender nessa transição, nesse reino. Então agora ele é novamente elaborado e vai para uma nova escola, né? Que seria um reino animal. Até então que o princípio esteja apto a continuar a jornada. E no reino animal, vai se possibilitar com que isso, sensação, respiração, circulação, reprodução, alimentação e instinto, se elevem ainda mais a novos patamares, a novas possibilidades, num processo evolutivo. Tudo bem? Então vamos adiante. Chegamos nesse reino animal, né? No reino animal, nós podemos perceber, então, que nós temos um reino mineral, que na verdade ele tem em si só uma força atrativa. Mas aí nós temos do reino mineral um reino vegetal, que nós temos, além da matéria que compõe, da matéria inerte que compõe esse reino, nós já temos uma vitalidade aqui, já são dotados de vitalidade. O que Kardec denomina de fluido vital, né? Já há esse fluido vital nesse reino. Mas nós podemos pensar, será que há uma inteligência na plantinha? Primeiro a gente tem que definir o que é inteligência, para a gente falar da mesma coisa, né? Talvez possa ser. Será que é uma inteligência a planta ir em direção à luz? Dependendo de como a gente for abordar isso, podemos dizer que sim ou que não, que é só um mecanismo bioquímico ou químico, né? Mas essa inteligência, em havendo ou não, no reino animal, ela se elabora mais. A gente percebe que no reino animal essa inteligência já é mais aflorada. Mas pode ser que começou antes. Mas aquela força atrativa lá do mineral não é uma inteligência também? Não deixa de ser. Para com que uma molécula possa se agregar a outra num equilíbrio perfeito para formar algo, não deixa de ser uma inteligência para isso acontecer, né? Então, esse animal inteligente ainda tem uma inteligência limitada, porque ele ainda não tem consciência de quem é, não tem consciência de si mesmo, né? O animalzinho não compreende que é uma individualidade. O animalzinho não compreende que os seus atos têm repercussões ético-morais. Isso é da espécie humana, né? Isso é do tornar-se espírito. Então, o princípio inteligente e a inteligência no animal ainda é rudimentar, mais instintiva do que propriamente uma capacidade interpretativa. Porque isso é proveniente do lobo frontal, do neocórtex, que existe a partir de uma evolução maior desse cérebro, né? Então, André Luiz vai dizer para nós
que no reino animal, esse princípio inteligente, que agora está mais aprimorado, começa uma nova etapa de conquistas, de registros, de possibilidades nesse reino animal. Vão se elaborar ao infinito as possibilidades, todas que iniciaram-se anteriormente, seja na reprodução, na sensação, inclusive no aspecto afetivo, emocional, por que não? Uma mãe, quando cuida do seu nenê, talvez esse espírito desenvolveu isso inicialmente quando o princípio inteligente era um animalzinho que cuidava do seu filhote. Isso a gente vai entender no cérebro triuno. Então essas possibilidades novas que o reino animal oferece ao princípio inteligente, André Luiz vai dizer que amplia muito. Não só o espectro de vitalidade, da possibilidade de funcionamento orgânico mais elaborado, sistemas mais complexos para a respiração, para a alimentação, para a excreção, para a própria manifestação dessa inteligência rudimentar, um sistema neuronal, né? Até do próprio instinto, né? Assim como do instinto. Então, os mecanismos, diz André Luiz, de manutenção do ser vivo ampliam-se exponencialmente no reino animal, comparado ao reino vegetal, em estruturas que são mais complexas e muito mais variadas. Mas esse sistema nervoso não começou em algum lugar? E aí a gente tem, na própria pesquisa, a gente poderia buscar onde começa esse sistema, ou essa célula que a gente poderia considerar como sendo uma célula, talvez o início do aspecto neuronal, né? Então, é uma sequência, nada surge ao acaso, há um encadeamento nesse processo. Perfeito? O instinto elabora-se e atua de maneira fundamental na sobrevivência do ser vivo. E nós, enquanto espécie humana, vamos trazer muito do instinto enquanto estivermos nesse reino animal. Ou quando você está atravessando a rua e um carro buzina, você para e pensa: não, eu estou atravessando a rua a tantos quilômetros por hora, falta tantos metros, se ele buzinou a distância do som até chegar aqui, então se eu andar um pouquinho mais rápido eu consigo atravessar. A gente não raciocina. A gente simplesmente age como um animal. É um instinto de conservação. Você sai correndo para qualquer lado. Ou a mãe segurando um monte de coisas, sacolas, e que o filho escapa da mão e vai para a rua. A mãe para e pensa, ela age com o neocórtex, pensando: não, meu filho está andando a tal velocidade, o carro está vindo a tal, não vai acontecer nada, não vou nem deixar as bolsas, nada, posso continuar feliz da vida. Ela simplesmente larga tudo e sai correndo. É o mesmo instinto animal de você ir mexer com o filhotinho com a mãe lá no ninho. É a mesma coisa, né? Então isso se traz e é um processo importante para esse princípio inteligente ser elaborado, né? Uma conquista lenta e gradual desse psiquismo. Imagine o tempo que isso passa, para que depois então possa ingressar nas trilhas da humanidade. Então, de novo, André Luiz, os autores espíritas vão traçar basicamente 4 grandes escolas de aprimoramento do princípio inteligente, como nós vimos: reino mineral, vegetal, animal, hominal. Mas já sabemos que tem ainda a angelitude. Mas claro que entre esses níveis há inúmeras outras possibilidades para esse aprimoramento. E ainda estamos falando de como a coisa acontece no planeta Terra, definido por esses espíritos superiores, crísticos. Em Mercúrio, talvez seja completamente diferente. Em outro sistema, talvez completamente diferente. Perfeito? Então, aí nós poderíamos estudar, quem tiver interesse, em estudar essa árvore filogenética, entender como esse processo ocorre, como isso evolui, é um assunto interessante.
eu conversei com uma grande amiga que era professora na Universidade Paranaense, minha colega, e ela é professora do Alfa, aqui em Cascavel, do cursinho, e ela tem um grande amigo que é biólogo nessa área de evolução. Então, estamos trocando figurinha, talvez eu consiga trazê-lo para com que ele dê uma aula para a gente disso, de como ocorre esse mecanismo evolutivo numa visão da biologia. Perfeito? E aí a gente consegue, talvez, aprofundar e entender um pouco melhor esses aspectos todos, né? Perfeito, pessoal? Podemos avançar? Jóia. Então, continuando ainda em Evolução em Dois Mundos, tem um capítulo que ele vai chamar assim, André Luiz vai chamar assim, Faixas Inaugurais da Razão. Então, até então, não há razão, não há pensamento racional, com intenção, com lógica nos animais. Apesar de nós vermos animais muito mais aprimorados em inteligência do que outros, concordam comigo? Né? O seu cachorrinho, claro, é o mais evoluído de todos, sempre é, né? Só falta falar. Alguns vão dizer que ele até fala, né? Mas há níveis de desenvolvimento desse aspecto intelectual no animal. Animais que, se nós pensarmos como os golfinhos se organizam para caçar, a gente pensa, uau, parece que está ali, só falta um pulinho para ir para outro reino, né? Os lobos e tantos outros exemplos, né? Mas chega um momento em que esse princípio inteligente já está apto para dar um grande salto qualitativo no seu potencial de crescimento. E vai, por isso, deixar de ser princípio inteligente e vai tornar-se um espírito imortal. Perfeito? Esse espírito imortal agora vai precisar de um corpo que traduza as possibilidades que ele traz, de raciocínio lógico, de entender-se como um ser humano, independente, único, diferente do outro, né? Com uma noção de continuidade, né? Com uma noção de Deus, de relacionamento com o divino, com uma noção ético-moral, com responsabilizações sobre seus atos. E aí não pode ser qualquer corpo para isso. Não dá. Então é necessário que esse princípio inteligente agora, elaborado no mundo espiritual, isso não acontece no planeta. Por isso é difícil a ciência encontrar aonde deixou de ser animal e aonde mudou tanto que é outra coisa, não é mais um animal. Ele já age no meio, ele já olha para a pedra e já muda o ambiente, ele faz instrumentos, ele caça com uma lógica, organizado, ele cultua os seus mortos, ele se relaciona com o sagrado. E essa linha é muito tênue para a ciência que estuda a evolução descobrir. Veja que a cada momento a ciência nos traz fatos novos, né? Foi encontrado um fóssil que talvez melhor caracterize aí os primeiros seres humanos, né? Era a Lúcia até um tempo atrás, hoje não é mais, né? Hoje descobriu-se um novo fóssil. Então a ciência ainda busca isso. Mas a ciência espírita nos diz que essa transformação não ocorre no planeta Terra. O princípio inteligente é modificado no mundo espiritual. E uma vez modificado e tornado-se espírito, modifica o corpo. Então é o espírito quem promove a mutação, para adaptar aquela matéria à sua necessidade. Perfeito? E quem promove a mutação antes? Os arquitetos, os espíritos que vão trabalhando o princípio inteligente, e ele retorna modificando a matéria e elaborando-a. Mas para a ciência, a mutação é o acaso. E a seleção natural diz o que é bom, o que não é, o que funciona, o que vai ser legal, né? Então essa mônada, André Luiz vai chamar de mônada. Mônada é um conceito da filosofia de Leibniz. Não é à toa que André Luiz traz isso.
Leibniz é um filósofo, um cientista alemão de 1600 e alguma coisa. Esse é o período em que ele esteve na Terra. E ele diz que mônada, no seu princípio, na sua teoria filosófica, significa um princípio básico, uma unidade primordial que gerará todo o mais. Olha que bonito isso. Por isso André Luiz usa esse termo, mônada. Ele capta aí, né? Porque o que é isso senão um princípio inteligente que tem em si a possibilidade de tornar-se espírito e de espírito Cristo. Por isso ele fala de mônada. Então no início nós somos isso, nós somos um princípio básico, uma unidade primordial que vai compor todos os corpos, mas que tem a possibilidade de evoluir. Então essa mônada já detém infinitas experiências no mineral, no vegetal e em numerosas classes de animais. Ele transitou por todo esse processo. É hora de, sempre sendo promovida, vivenciar as experiências mais elevadas entre os mamíferos, das águas e do solo. Olha o que ele está dizendo. Ele está dizendo que no próprio reino animal há um momento desse princípio inteligente ganhar um upgrade, uma possibilidade a mais, de vivenciar agora experiências mais elevadas, e que isso vai acontecer entre os mamíferos. Gente, de quando é esse livro, Evolução em Dois Mundos? É da década de 50, 60. Por aí, né? E a gente tem uma teoria de 1970 do cérebro triuno a 90, né? 1970 a 1990, primeiro publicada na verdade em 68, mas depois em 90 que sai o livro, que é de Paul MacLean, que vai trabalhar o cérebro triuno, que vai trabalhar o cérebro réptil e vai dizer que o cérebro mamífero é um grande desenvolvimento. Porque no mamífero se desenvolvem o que nós trazemos no sistema límbico, que são os sentimentos de relacionamento. Mas isso André Luiz já disse nesse período. Veja que lindo, a ciência vai comprovando as coisas, né? Por isso que Kardec diz, né? Se a ciência comprovar algo, sem problema, fiquemos com a ciência, porque o espiritismo é evolucionista. Mas como ele não é criado por nenhum homem de carne e osso, ele é revelado por espíritos que já conhecem isso, quando a sociedade está apta a receber a informação, não tem como errar. Ele já traz, inclusive, coisas que a ciência vai descobrir. O próprio fluido, como nós vemos, né? O próprio perispírito, reencarnação. Então, André Luiz está nos dizendo que no mamífero, esse princípio é promovido a uma experiência mais elevada. E eu já adianto aqui que é a questão do sentimento. O sentimento é mais elaborado nos mamíferos, né? Enquanto no réptil é mais instintivo, agressivo, no mamífero é mais elaborado. A gente vai conversar sobre isso um pouco mais adiante. Nessa fantástica mudança de condição vivencial, veja, mas nós também somos mamíferos, não somos? Vai, é 1958. Esse livro? Perfeito. Aí. Agora, nessa fantástica mudança de condição vivencial, expressando tudo aquilo que assimilou nos estágios antecedentes, todo esse princípio inteligente transitando pelos reinos, desenvolvendo os sentimentos mais podemos dizer assim, mais elaborados nos mamíferos, ele está apto agora para tornar-se espírito e mudar de reino, vir para o reino nominal. Então, expressando tudo aquilo que assimilou nos estágios anteriores, nos reinos citados, já se diplomou nos rudimentos da reprodução, da memória, do instinto, da sensibilidade, da percepção e da sobrevivência. Chega, enfim, o grande momento. E eu fico imaginando como é esse trabalho no mundo espiritual de fazer o princípio inteligente tornar-se espírito. Deve ser algo extraordinário. Se a gente pudesse acompanhar esse momento, é um nascimento, né?
Ó, nasceu o bebê, simples e ignorante. É como o espírito é criado. Essa mônada será contemplada com 3 incomparáveis bênçãos. Não há isso nos reinos anteriores. Só há quando torna-se espírito. A inteligência contínua, o livre-arbítrio e a consciência. Em outras palavras, humaniza-se. Nesse momento, o espírito nasceu. Como ele é? Simples e ignorante. Simples porque acabou de ser criado, ignorante porque não sabe nada. Vai ter que conquistar e aprender tudo que é possível ao espírito aprender. Perfeito? Temos planetas laboratórios. Sim, sem dúvida. Sem dúvida. Tá pronto. Sem dúvida. E André, no livro A Caminho da Luz, Emmanuel, no livro A Caminho da Luz, Emmanuel vai trabalhar isso. Vai dizer que enquanto a Terra era processada nesse reino mineral por esses milhões e milhões de anos, bilhões de anos em que não havia vida, ao mesmo tempo espíritos do mundo espiritual aprendem a manipulação fluídica, aprendem inclusive a gerenciar ali os primeiros aspectos de vida orgânica, fazem experiências, comentamos sobre isso. Para Emmanuel, os dinossauros é um fruto, uma consequência da experiência de manipulação fluídica, né? Foi uma escola, a Terra serviu de escola para o mundo invisível trabalhar esse aspecto. Então, esse período da humanização, também podemos aprofundar isso no aspecto da biologia, né? Mas quando isso é iniciado? Então nós temos lá uma cadeia, mas essa cadeia vem da onde? Em que momento deixa de ser um animal, torna-se uma espécie humana, né? Então, de forma geral, também de forma geral, porque há ainda subdivisões, nós podemos perceber que lá nos primatas nós ainda estamos princípio inteligente, porque é o reino animal. Mas há um período em que isso começa a surgir uma diferenciação entre o que vai permanecer animal, o macaquinho, e o que vai humanizar-se. O que vai humanizar-se é o espírito já criado no mundo espiritual que retorna ao corpo e, modificando o corpo geneticamente, impulsiona modificações nesse corpo, inclusive no cérebro. Aí a gente começa a ver evoluções no próprio cérebro dessa cadeia evolutiva. Então nós temos aqueles hominoides, depois nós temos os hominídeos, aí o Homo habilis, Homo erectus, Homem de Neandertal, Homo sapiens. Mas a pergunta é, em qual lugar a gente se torna espírito? Não sei. Não sei. Mas é aqui, em algum desse processo já não é mais princípio inteligente, já é espírito. Talvez no momento em que aquele serzinho olhou para o mundo e pensou assim, não, dá para fazer diferente. Eu posso usar isso como arma, eu posso usar isso como vaso, eu posso usar isso como proteção, ou seja, já tendo aqueles atributos do tornar-se espírito. Perfeito? Mas não podemos precisar, não sabemos se é no Homo habilis, se é no Homo sapiens, porque ocorre no mundo espiritual. O processo evolutivo é contínuo. Desde a criação do princípio inteligente até o homem que estamos hoje, é um processo contínuo. E tudo que virá depois, porque depois do nominal vem a angelitude, né? Sem dúvida, precisaremos de um mundo próprio para comportar essa nova fase, essa nova escola, né? Você não vai contar da mamãe gorila quando recebeu um gelo? Meu Deus, o que é isso? Ela deve ter entrado diferente, eles vão ficando diferentes. Exatamente. Ela continua, mas dá aquela bifurcação. Exatamente. Começa com a experiência. Começa Um com momento desse. Perfeito.
Bom, pessoal, então, Joana de Ângeles, no livro Homem Integral, tem uma frase interessante e profunda, como tudo que ela diz. E ela vai resumir tudo isso que nós discutimos, né? Por isso que eu falo que é profundo estudar Joana de Ângeles. Não dá para a gente simplesmente ler e achar ali que está entendendo. Agora vocês vão começar a perceber por que toda essa nossa conversa. Então ela diz assim: o momento mais eloquente do seu processo evolutivo deu-se quando adquiriu a consciência para discernir o bem do mal. Ela está falando do princípio inteligente que vai se tornar espírito. No momento em que esse princípio inteligente adquire a consciência para discernir o bem do mal, torna-se espírito. É o momento mais eloquente do processo evolutivo do princípio inteligente, que deixa de ser princípio inteligente e começa a ser espírito. Discernir a verdade da impostura. O animal não tem essa possibilidade. O certo do errado. Claro, né? Quando nós éramos os primeiros espíritos vindo aqui para o planeta e moldando os corpos, nós éramos mais animal do que espírito, né? Talvez a gente nem tivesse essa capacidade toda de discernir o certo do errado. A gente vai galgando isso com o tempo, mas isso já está em nós, né? Prosseguindo na marcha ascensional, veja, não acabou, que o conduzirá às culminâncias da angelitude. É a nova escola. Está por vir ainda, está em construção aqui no planeta Terra. Então, tornar-se espírito, eu trouxe de novo esse slide para com que a gente lembre, já falamos disso. É tudo isso. No momento em que eu me torno espírito, eu adquiro consciência sobre quem eu sou. Em termos psicológicos, eu poderia dizer assim: eu vou criar um ego. Mas eu vou criar o inconsciente, tá? O inconsciente vai criar um ego agora, para individualizar, para ter a noção de quem é nesse mundo, né? E eu vou manter a individualidade ao desencarnar. Senão não tem sentido, né? Se eu não mantenho a individualidade, de que adiantou tudo que eu conquistei, tudo que eu me esforcei? São conquistas que se mantêm conosco. Mantenho um pensamento contínuo, como André Luiz diz, naturalmente porque eu mantenho a individualidade, eu mantenho ela ao desencarnar, eu levo comigo tudo que eu vou conquistando, é contínuo. É capaz de intervir e alterar o meio no qual reencarna, possui as leis divinas registradas no seu psiquismo, consciência registra naturalmente as transgressões dessa lei, as noções ético-morais, o que é certo, o que é errado, está em nós. Ninguém precisa dizer que o que a gente fez é errado, a gente já sabe, né? Pode demorar um pouquinho para tomar consciência disso. E quando tomar consciência, a gente vai ter que reparar, porque eu não tenho mais paz. As ações implicam em responsabilizações, por eu ter discernimento ético-moral, sou herdeiro de mim mesmo, e naturalmente a relação com Deus, a crença em Deus. Isso simboliza ou sintetiza o que é o Espírito. Tudo isso vai se desenvolver agora em possibilidades evolutivas, nós vamos aprimorando, da mesma maneira como foi no reino mineral, no reino vegetal, no reino animal, agora é no reino nominal. Existem pessoas que vão ter, espíritos encarnados, que vão ter maior consciência das leis divinas do que outras, em função da evolução desse próprio espírito. Perfeito? E aí Joana de Ângeles vai ter uma outra frase interessante com esse assunto, no livro Em Busca da Verdade, em que ela vai dizer assim: a conquista de humanidade... Veja, uma conquista para o princípio inteligente. É o momento mais eloquente, vai dizer André Luiz, né? E a própria benfeitora. Após os bilhões de anos de modificações e estruturações, então, que esse psiquismo passa nos reinos, transformações e adaptações, faculta, neste período da inteligência e da razão, ela pontua que são características da espécie humana, a fantástica conquista do pensamento.
É a espécie humana que vai ter essa possibilidade do pensar, do racionalizar, do refletir e, naturalmente, modificar as coisas. Essa força dinâmica do universo que o sustenta e revigora incessantemente. E ela vai trabalhar muito o pensamento, muito, especialmente quando falarmos sobre o módulo saúde-doença. Especialmente quando falarmos disso. Né? A benfeitora afirma nos seus livros que nós temos, no atual estágio evolutivo, possibilidades de, pelo pensamento, reorganizar as programações celulares e restabelecer a saúde física. Veja que interessante é isso, né? Pensamento e bem-estar, lição do livro Atitudes Renovadas. Perfeito. Maravilhoso. Pensamento e bem-estar. Então lá nós vamos comentar o pensamento positivo, o pensamento negativo, os efeitos disso. A gente vai comentar sobre isso no momento oportuno. Então no livro Encontro com a Paz e a Saúde, tinha uma fotinha aqui ano passado de uma vaquinha assim dando leite. Eu tirei em homenagem à Ari que reclamou, né, Ari? Você tinha reclamado assim, eu tirei, olha. E a benfeitora vai dizer assim. É verdade, tem razão. E ela diz assim, ó. Só para a gente compreender como nós trazemos esses reinos em nós. Nós trazemos isso, e a gente vai estudar isso no cérebro triuno, né? A fera lambendo e limpando o filho, o filhote ali, né? Expressaria no futuro, quando eu sair de princípio inteligente e tornar-se espírito, o ósculo. Daí tem que olhar o que é isso, né? Beijo externando carinho, né? Então, ósculo é um beijo externando carinho. Então, de novo, ela diz assim: a fera lambendo e limpando o filho expressaria no futuro o beijo que externa carinho da mãe na face do ser que lhe nasce do ventre. Só que aonde começou esse sentimento? Não foi na espécie humana. O psiquismo traz já lá do reino e das experiências animais. Fala do filho na frente da mãe, para você ver se não vira fera. Vira fera. Vira uma onça. Né? Tudo bem, pessoal? Conseguimos entender um pouco melhor esses três reinos? Eu trouxe um videozinho aqui legal para mostrar isso para vocês. Quero que vocês prestem atenção um pouquinho. É uma propaganda interessante, mas bem oportuna. Proteger como uma mãe, né? Eu fui mais modesta e vi a versão em português mesmo. Legal, né? É interessante isso. Eu acho que sintetiza bem esse aspecto do que nós trazemos ainda muito dessas experiências, né? O que nos distingue vai ser ter consciência disso. Perceber o quanto há desse animal raivoso, instintivo nas minhas ações e como eu posso domar isso. Perceber o quanto há desse pitbull em mim que avança primeiro e racionaliza depois e tentar inverter o processo, racionalizar primeiro e reagir depois, né? Porque são muitos anos desse psiquismo instintivo reagindo primeiro que é automático para a gente reagir primeiro.
A gente traz isso na própria composição cerebral. É o cérebro réptil que fala. Vai mexer nos ovos do lagarto, vai se arrepender, né? E é assim, vem mexer com a cria, a gente voa em cima. Então a gente vai pensar e entender isso melhor aí na aplicação para a nossa vida. Você fala do instinto materno e o paterno. Simboliza o materno de forma geral, mas é o instinto materno-paterno, aqui no sentido da proteção. Depois, quando a gente entrar mais precisamente nos complexos, daí a gente vai entender um pouquinho melhor por que é mais materno mesmo, né, Adri? Diga para ela que nós vamos mudar de escola. Exato. Diga que da azul a gente vai para a rosa também. Queira ou não queira, vai acontecer. Mas a gente está percebendo alguns pais que parece que Já está notando essas coisas. São pais femininos, mulheres, né? Isso é lindo, psicologicamente femininos, né? E as mães mais impressivas, bem certinho. Assim, Também vamos compreender isso em Ânima Animus, também vamos compreender isso, essa estrutura psíquica. Isso aí. Vejam como a gente está assim, né? Nós vamos erguer o prédio, mas a gente ainda está nas fundações. Temos que ter as fundações firmes para a gente poder depois estruturar tudo isso, né? Vai chegar uma hora que mamãe vai saber que ele é filho de Deus. Olha o que vai acontecer. Maior responsabilidade de meu Deus não é meu, é de Deus, como eu sou também. Imagine o que vem aí pela frente, minha gente. Vai ficar ainda maior, a força vai ser maior ainda, que ela vai querer entregar, fazer a tarefa dela, sem sombra de dúvida. É maravilhoso. Que fizestes do filho que vos fosse confiado, porque não é seu, foi confiado por Deus, né? E você tem que devolvê-lo melhor. Nem vamos pensar nisso agora, né? Pessoal, perguntas aqui, comentários? Podemos avançar um pouco mais? Ainda André Luiz. Esse livro é espetacular. Ele nos traz aí informações que a ciência ainda vai levar tempo para conseguir traduzir e trazer-nos, né? No reino hominal, o princípio inteligente está aprimorado a ponto de tornar-se espírito. Olha como agora a gente entende a leitura. Isto é, 1. Manter a sua individualidade após liberar-se do corpo físico. Ter noção de quem é. Possuir um pensamento contínuo, discernir entre o certo e o errado e crer em Deus. O psiquismo iniciará uma nova jornada de conquistas num processo crescente, onde os valores da razão e da inteligência serão aprimorados. Olha as possibilidades que nós temos ainda. Você acha que a tecnologia está incrível? A gente ainda nem começou. Imaginemos quando formos para a escola da angelitude, as possibilidades da inteligência e do pensamento. Quando eu era criança, eu amava assistir os Jetsons, adorava. E eu me imaginava assim, entrando num tubo indo para o trabalho. Eu me imaginava. Imagino que deve haver isso, né? Nada surge do nada, né? Deve ter tido um insight ali para aquele desenho. Mas pensemos como são as possibilidades intelectuais que ainda vão ser desenvolvidas. E a ciência nos mostra isso, né? O neocórtex, ele é utilizado ainda num patamar muito pequeno. Então tem muitas possibilidades a serem desenvolvidas, né? O psiquismo, então, vai ter essa nova jornada onde tudo isso é aprimorado. Tudo isso só é possível. E aí isso é lindo, pessoal. Olha como tem um encadeamento em tudo. O Espiritismo dá uma razão aos outros reinos da natureza. Tudo isso só é possível em função dos reinos anteriores, que desenvolvem e aprimoram a matéria. O princípio inteligente que está ali se elaborando, né? Para que o espírito possa agora ocupar uma matéria apta a expressar toda a sua potencialidade.
Por isso que o espírito não pode utilizar o corpo de um animal, ou de um vegetal, ou de um mineral, porque não expressa a possibilidade que já existe no espírito. O que é uma teoria que Kardec trabalha. Se eu não me engano, o nome é metempsicose, né? Que ele diz que isso não é possível, porque uma vez tornado-se espírito, o processo é hominal e evolui, é ascendente, não exatamente. Como poderia o espírito, e olha a ideia que André Luiz nos traz, como é lógica, utilizar-se de uma matéria em que o cérebro não tivesse condições de expressar toda a sua potencialidade? Não tem sentido. Como o espírito, moldando o cérebro com toda a possibilidade de utilização, vai usar um corpo que vai limitar essa possibilidade nos outros reinos? Não dá. Não que eu não possa moldar um corpo com uma limitação cerebral, mas isso numa necessidade evolutiva do espírito na própria espécie humana. Como eu sou herdeiro dos meus atos, eu posso ter consciencialmente uma necessidade de reparar a transgressão à lei, e aí eu moldo transitoriamente uma limitação cerebral, mas isso dentro da espécie humana. O perispírito registra e armazena as potencialidades do espírito, imprimindo em cada célula o molde para o desenvolvimento da matéria, de acordo com a potencialidade que se quer expressar. Então, mesmo que o espírito queira, ele não consegue encarnar em outro reino, porque o perispírito já tem o registro vibracional para moldar, modificar e impregnar na matéria aquele corpo. Conseguem compreender isso? A espécie humana atinge esse auge do processo evolutivo da matéria. É por isso que Deus escolhe entre todas as espécies a humana para servir de instrumento ao espírito. É nessa espécie que agora o perispírito poderá moldar um corpo apropriado às competências do espírito. E isso foi evoluindo. No início a gente não precisava de tanto neocórtex. Não que hoje a gente precise, porque nem usa também, né? Mas aquele neocórtex foi se desenvolvendo cada vez mais. Mas ele tem hoje um desenvolvimento que traz em si uma possibilidade de vir a ser. O neocórtex desenvolvido na espécie humana atual, o Homo sapiens, né, tem um desenvolvimento que permite um uso insignificante, que é o que a gente usa, e toda a possibilidade de desenvolvimento que ainda vai ocorrer. Talvez na escola 3 da angelitude. Talvez ainda na escola hominal. Então, lá no Livro dos Espíritos, na questão 607... Kardec nos traz tudo isso. Está tudo lá, como sempre, está tudo no Livro dos Espíritos. Dissestes, ele cita a questão 190, que o estado da alma do homem na sua origem corresponde ao estado da infância na vida corporal, que sua inteligência apenas desabrocha e se ensaia para a vida. Então Kardec está afirmando, no início, quando eu me torno espírito, eu começo a entender o que é isso, o que é trabalhar a inteligência, o que é manifestar essas possibilidades. Então eu estou lá no desabrochar, no ensaiar para a vida. Eu sou quase mais um animal do que realmente um espírito. Mas já sou um espírito, só um modo de expressão, né? Mas Kardec quer saber onde passa o espírito, essa primeira fase do seu desenvolvimento. Essa primeira fase de conquistar as possibilidades até tornar-se espírito. Consegue entender a pergunta? Ele quer saber por onde o princípio inteligente estagia antes de tornar-se espírito. Se a gente pudesse traduzir a questão. E a resposta é, numa série de existências que precedem o período a que chamais humanidade, nos reinos, mas que podem ser em muitas outras possibilidades aí, né?
Questão 607, ele abre um item A. Parece, então, que assim se pode considerar a alma como tendo sido o princípio inteligente dos seres inferiores da criação, não? O que é a alma? O espírito encarnado. Já não dissemos, dizem os espíritos, que tudo em a natureza se encadeia e tende para a unidade? Eles já tinham falado na 540. Exatamente. Nesses seres, agora olha que legal, é isso que você nos trouxe, cuja totalidade estás longe de conhecer, nós não sabemos todos os mecanismos pelos quais esse princípio inteligente estagia. Vamos simplificar para esse povo entender? 3 reinos, tá bom. Porque não dá para falar mais, eles não entendem. Deixa para isso quando a ciência estiver mais aprimorada. Daí a gente revela isso mais para frente. Para que plantar essas sementes nesse terreno arenoso? Não vai vingar. É perda de tempo. Então eles simplificam, né? Como nos disse Emmanuel lá que nós comentamos, até onde nos foi dado conhecer. Então imaginemos os espíritos ensinando Emmanuel e dizendo para Emmanuel, até onde você pode ir é aqui. Mais do que isso não adianta você vir não, que você não vai entender. Isso aí não é assunto para você. Para Emmanuel, né? Nesses seres em cuja totalidade estás longe de conhecer, é que o princípio inteligente se elabora. E a cada dia, a cada década, a cada século, a ciência vai nos trazer isso aqui, ó. Esses seres, essas possibilidades, essas novas possibilidades. Vão revelando essas leis que já existem. Deus já criou tudo isso aqui. Os arquitetos, Jesus e o grupo de espíritos crísticos já determinaram tudo isso, segundo a ordem divina. Só estão esperando o momento para isso ser revelado. É que o princípio inteligente se elabora. E há um momento dessa elaboração que ele se individualiza. Mas isso vai acontecendo pouco a pouco, enquanto ele se ensaia para a vida, conforme acabamos de dizer. Agora a gente começa a entender melhor a questão. É, de certo modo, um trabalho preparatório, como o da germinação, por efeito do qual o princípio inteligente sofre uma transformação e se torna espírito. Entra então no período da humanização, começando a ter consciência do seu futuro, capacidade de distinguir o bem e o mal, e a responsabilidade dos seus atos. Perfeito, está tudo ali já na questão 607A. A benfeitora só pega isso e vai citando nos parágrafos. Então a gente tem que resgatar isso para a gente entender o que ela vai dizer. Assim, a questão é longa, né? A resposta é longa. Então, dividi em 2 partes. Assim, a fase da infância se segue à da adolescência, vindo depois a da juventude e da madureza. Então poderíamos pensar assim, nessa analogia poética, simbólica, a madureza é o tornar-se espírito. Talvez a nossa infância seja o reino mineral, a adolescência o reino vegetal, nesse aspecto dessa evolução. Nessa origem, coisa alguma há de humilhante para o homem. Por que eles falam isso? Porque nesse contexto em que a obra foi publicada, o homem, numa visão filosófica, era criado à parte, separado de todo o resto. Era o escolhido por Deus. Havia uma linha filosófica que pensava assim. Não, o ser humano está à parte de tudo isso. Imagina Darwin, a repercussão de Darwin nesse contexto, com essa forte influência filosófica de que o ser humano é criado à parte, quando Darwin afirma que não, que tudo se encadeia numa unidade evolutiva e o ser humano é apenas uma consequência de todo esse processo. Loucura, né? O status quo não gostou. Loucura. Mas Darwin nunca disse que a gente descende do macaco.
Nunca disse isso. Apenas disse que o homem, a espécie humana e os macaquinhos têm um mesmo denominador comum. Poderíamos dizer assim, um mesmo ascendente, ancestral. E que alguma coisa acontece que um permanece e outro se divide em outros ramos e que vai originar a espécie humana. Né? Mas quando Darwin publica essa teoria, o que mais as pessoas fazem é criticar sem conhecer a teoria. Daí sai uma foto dele abraçado com um macaquinho, né? E aí fazem os escambau. Né? Então, os espíritos contextualizam isso. Então, eles dizem assim, nessa origem de que o ser humano já passou por tudo isso, não há nada de humilhante para o homem. Não há nada de humilhante. Não tem nenhum problema nisso. Pelo contrário, mostra ainda a beleza da criação, da vida, do processo, da inteligência divina. Né? Sentir-se-ão humilhados os grandes gênios por terem sido feitos informes nas entranhas que os geraram? Esse grande gênio que é Einstein vai se sentir humilhado porque na sua origem também foi uma matéria que foi transitando lá nos reinos informes, né? Até adquirir toda essa propriedade e tornar-se espírito? Se alguma coisa há que lhe seja humilhante, é a sua inferioridade perante Deus e sua impotência para lhe sondar a profundeza dos desígnios. Vai te tomar conta disso com Deus, né? Vai tirar conta disso, satisfação disso com Deus, se você não acha que é assim o processo, né? E para apreciar a sabedoria das leis que regem a harmonia do universo. Reconhecei a grandeza de Deus nessa admirável harmonia, mediante a qual tudo é solidário na natureza. Acreditar que Deus haja feito, seja o que for, sem um fim, e criado seres inteligentes sem futuro, fora blasfemar da sua bondade, que se estende sobre todas as suas criaturas. Então ele já responde, já dá uma chicotada também da gente, não, vai reclamar isso com Deus, né? Isso tinha que estar em Nova York, no mural, que é a capital do mundo. Piscando lá naqueles negócios brilhantes, né? E olha que interessante, se você buscar o livro de Darwin, se você pegar A Origem das Espécies, que aliás é uma obra espetacular, a gente vê ali o conhecimento desse espírito e a maneira como ele constrói o raciocínio, é fantástico. Ele tem uma afirmativa interessante, olha. Estou convicto de que os seres humanos e os primatas apresentam o mesmo ancestral comum. Entretanto, é nesse ponto que algo ainda me perturba. Não consigo encontrar explicações lógicas que justifiquem o que pode ter acontecido para que um continuasse a ser primata, enquanto o outro adquire habilidades que o tornam tão distinto a ponto de poder manipular o meio, influenciar o ambiente, desenvolver características que o identificam com superior inteligência, que já não mais pode ser considerado como um animal. Dá vontade de dar um beijo nele, porque ele teve um insight espetacular. Vai saber se não é até mediúnico, né? E mais, com ações que denotam consciência moral. Gente, ele está falando do que é o espírito. E claro que ele não encontrou na origem das espécies com toda a sua teoria, porque o processo não acontece aqui. É o elo perdido. Essa mudança que conduziu, sem dúvida, toda a espécie humana ao auge do processo evolutivo, conferindo-lhe características e capacidades únicas da espécie, que a torna superior a todas as demais. A consciência de si mesmo, a individualidade, o senso moral, a relação com os mortos, a reverência a algo maior, superior, como que a crença em Deus. Então, o homem, em vez de ter sido originariamente posto na posição que ocupa, então Deus criou prontinho aqui, separado de todo mais, é fruto de um aprimoramento evolutivo. Então a teoria de Darwin, ela se amplia ainda mais, né?
E isso lhe proporciona um destino ainda mais elevado no futuro distante, que é a possibilidade que Joana de Ângeles em relação a ser ainda angelitude, angélico e tudo que a gente vai galgar. E lá no livro Perguntas a Emmanuel, Emmanuel vai dizer assim sobre o elo perdido da evolução, que Darwin não consegue identificar, né? Como ocorre essa mudança? Então Emmanuel vai dizer assim: o macaco, tão carinhosamente estudado por Darwin nas suas cogitações filosóficas e científicas, é um parente próximo das criaturas humanas, falando-se fisicamente, com seus pronunciados sinais rudimentares, laivos, de inteligência, mas a promoção do princípio espiritual do animal à racionalidade humana se processa fora da Terra. Está aí. É esse elo perdido. Então ele sai princípio inteligente e retorna espírito. E modifica o corpo geneticamente. E atua nesse corpo. Dentro de condições... Como acontece essa mudança, Wagner? Emmanuel vai dizer: dentro de condições e aspectos que não posso vos descrever, dada a ausência de elementos analógicos para as minhas comparações. Nem ele consegue compreender muito bem isso, porque ele não tem condições até de comparar por analogia, como eu vou descrever isso, né? São esses arquitetos. Vejam a montanha dos gorilas, a história da Diane Fossey lá na África. Ela descobre um gorila, eles têm 4 dedos, ela descobre um de 5. Ela queria provar a teoria dela. E ela é assassinada depois porque ela protege os gorilas. Mas é interessante, a montanha dos gorilas, a história de Diane Fossey. É interessante, no filme aparece isso. Legal. Prova, um gorila com 5 dedos. Legal. Está próximo, né? É. Está próximo. Imagina, né, o pensamento. O Livro dos Espíritos, de novo. 79 a questão. Os espíritos são a individualização do princípio inteligente. Está lá. A época e o modo por que essa formação se operou é que são desconhecidos. E não adianta a gente querer entender isso agora. Ainda não dá para comparar, não temos nem analogias aí para descrever, como diz Emmanuel. Esse período de humanização, tornar-se espírito e na espécie humana começar o processo de aprendizado. Começa na Terra? Aí olha que interessante a resposta. A Terra não é o ponto de partida da primeira encarnação humana. Então pode ser que o princípio inteligente se torne espírito e venha pela primeira vez em outro planeta até. E só depois venha para a Terra. Como pode ser que ele venha para a Terra. A Terra não é o ponto de partida da primeira encarnação humana. De forma geral, não vem para a Terra. Vai para outros mundos primeiro. E aí talvez um pouquinho mais elaborado, aí sim. O período de humanização começa geralmente, olha lá, em mundos ainda inferiores à Terra. Isto, entretanto, não constitui regra absoluta. Claro, porque tudo é avaliado dependendo da necessidade da proposta divina. Pois pode suceder que um espírito, desde o seu início humano, esteja apto a viver na Terra. Pode ser, não é a regra. De forma geral, começa em mundos inferiores. Não é frequente, entretanto, que seja assim. Aliás, constitui antes uma exceção. Mas pode acontecer. Perfeito? Depende da experiência dos aprendentes. Da experiência. Perfeito. Então, e isso quer dizer que vai ser cada vez menos, né? Porque a Terra está em evolução. Sem dúvida, né? A probabilidade diminui cada vez mais. À medida em que o mundo evolui, a tendência é que esses espíritos dessas primeiras experiências vão para mundos primitivos, né? Aqueles mundos iniciais de experiências e aprimoramentos. Por causa da conjuntura em que se deu essa pergunta e essa resposta. Com certeza. Não sei, eu vi alguma coisa, meu pai trabalha e eu trabalho também. Eu vi, não sei
criar. Ele continua criando. Não para nunca, né? Então imaginemos, né? Quantos espíritos estão se tornando crísticos nesse momento? Quantos espíritos estão se tornando espíritos? Princípio inteligente se tornando espírito, né? Quantos princípios inteligentes estão sendo criados por Deus nesse momento? É espetacular. O espírito do homem tem, após a morte, consciência das existências anteriores ao período de humanidade? Olha que pergunta interessante, né? Uma vez então que eu adquiro consciência de quem eu sou, quando eu me torno espírito, eu tenho consciência de tudo o que aconteceu antes? Quando eu fui um diamante. Quando eu fui uma pedra, né? Não, pois não é desse período que começa a sua vida de espírito. Quando começa a vida de espírito é que ele tem consciência de si mesmo. Então, ele não lembra antes, né? Por isso que você não lembra mesmo, nem eu, nem ninguém, esses momentos, né? Mas isso não significa que não esteja em nós, né? Nesse inconsciente automático aí há muito desse período. Seja como for, introdução ao estudo da doutrina espírita, né? Lá no Livro dos Espíritos, que aliás a introdução não é ao Livro dos Espíritos, né? Nunca foi. A introdução é o estudo da doutrina espírita. Seja como for, diz, um fato há que ninguém ousaria contestar, pois que resulta da observação. É que os seres orgânicos têm em si uma força íntima que determina o fenômeno da vida, fluido vital, enquanto essa força existe. Que a vida material é comum a todos os seres orgânicos e independe da inteligência e do pensamento. Que a inteligência e o pensamento são faculdades próprias de certas espécies orgânicas. Ele está traçando a evolução do princípio inteligente. Finalmente, que entre as espécies orgânicas dotadas de inteligência e de pensamento, há uma dotada também de um senso moral especial, que lhe dá incontestável superioridade sobre as outras, a espécie humana. Então, nesse parágrafo, ele também resume esse caminhar evolutivo do princípio inteligente, né? Continua no mesmo livro. Entre as diferentes espécies de seres corpóreos, Deus escolheu a espécie humana para a encarnação dos espíritos que chegaram a certo grau de desenvolvimento. Ele está falando da maturidade do princípio inteligente, dando-lhe superioridade moral e intelectual sobre as outras. A encarnação dos espíritos se dá sempre na espécie humana. Seria erro acreditar-se que a alma ou o espírito possa encarnar no corpo de um animal. O perispírito nem permite essa composição material que não expressa a possibilidade que ele já possui, né? Veja como está tudo em Kardec, né? Leon Denis, nosso grande filósofo, poeta, vai dizer, na planta a inteligência dormita, mas já tem ali uma inteligência, né? Talvez no reino mineral está em coma, então, né? No animal sonha, só no homem acorda, conhece-se, possui-se e torna-se consciente. O que ele está falando aí? Ele está falando de uma maneira poética esse processo do princípio inteligente vir a ser espírito, né? Livro O Consolador, questão número 79. A escala do progresso é sublime e infinita. Infinita. Não sabemos quantas ramificações tem aí. E por mais que a ciência descubra, ainda tem um monte que não descobriu, né? No quadro exíguo dos vossos conhecimentos, busquemos uma figura que nos convoque ao sentimento de solidariedade e de amor que deve imperar em todos os departamentos da natureza, visível e invisível. Tudo está ligado, tudo é solidário, é processo para isso evoluindo. O mineral é atração, o vegetal é sensação, o animal é instinto, o homem é razão, o anjo é divindade. Nem sabemos o que é isso, porque a gente ainda está no homem mais animal que homem,
né? A gente está no homem mais instintivo, né? Por isso que tem uma frase bonita lá no Evangelho segundo o Espiritismo, não vou lembrar exatamente, mas que fala assim: no início só há instinto. Na lei do amor, mas eu não lembro exatamente a frase. Daí, mais corrompido as sensações. E depois, no Evangelho, a lei do amor, mas eu não lembro exatamente como é assim o texto. Também trabalha esse aspecto, né? Consoladora de 1940. Veja. E a resposta, eu li a pergunta e sabia. Eu ficava atormentado. Depois descobri que eu renasci 10 anos depois. Olha, então não fazia sentido. Eu devia ter lido a obra, porque é um susto. Mas é de 40. Agora você imagine lá a mãe macaquinha recebendo um espírito ali. Sim. O impacto. Então Emmanuel trabalha isso no livro A Caminho da Luz, né? Os séculos correram o seu curso de experiências penosas sobre a fronte dessas criaturas de braços alongados e de pelos densos. Até que um dia, as hostes, as tropas, os soldados do invisível operaram uma definitiva transição no corpo perispiritual pré-existente dos homens primitivos, nas regiões siderais e em certos intervalos de suas encarnações. Então é aí que está ocorrendo essa modificação, né? Ele fala isso já no capítulo 2 ali do livro. Veja que a modificação do princípio inteligente para espírito não ocorre no mundo físico. Ele ocorre no mundo espiritual. E uma vez pronto, modifica a matéria. O mundo físico é a consequência, né? 540 de O Livro dos Espíritos. É assim que tudo serve, que tudo se encadeia na natureza, desde o átomo primitivo, aquele fluido que vai formar o átomo primitivo, até a união molecular, a evolução, tudo isso até chegar naquilo que a gente nem sabe ainda, na angelitude, no Cristo, no anjo, né? Desde o átomo primitivo até o arcanjo, até o espírito crístico, que também começou sendo um átomo, né? O átomo aqui é uma forma de expressão, né? Não que realmente é o átomo, porque há muito mais coisas anteriormente ao átomo, mas vai chegar no fluido, como nós vimos. Admirável lei de harmonia que o vosso acanhado espírito ainda não pode aprender em seu conjunto, na totalidade, na finalidade, né? No objetivo final de tudo isso. Para que tudo isso? Não, porque eu quero isso aqui, ó. E está tudo perfeito no processo, né? Joana de Ângeles em Triunfo Pessoal. É esse princípio inteligente, causal e eterno que programa as formas físicas. Veja que ela está dizendo que é do mundo espiritual para a Terra. É o princípio inteligente que vai se alterando e vai modificando as formas. E oferece direcionamento aos neurônios cerebrais, às glândulas de secreção endócrina e outros sensíveis equipamentos encarregados da decodificação do psiquismo. Então ela está dizendo aqui que essa transição nossa pelos reinos diferentes da natureza resultam hoje em algumas funções do nosso corpo que são importantíssimas. Ninguém precisa pensar, né, para algumas coisas funcionarem no nosso corpo, é automático. E isso nós trazemos desses períodos em que nós transitamos nesse princípio inteligente. Só posso fazer uma pergunta? Claro. Nessa época que a gente lá era macaquinho, e que a gente agia por instinto ainda, né? E para que esse princípio virasse o espírito, houve algum princípio que se desenvolveu mais que o outro, então? Que ele se despertou mais para que ele virasse espírito e outros não seguissem essa... O princípio inteligente, ele vai ter níveis evolutivos, né? Enquanto na Terra não havia, vamos pensar assim, os mamíferos, o princípio inteligente ainda estava nesse nível inferior, que comportava o desenvolvimento da matéria.
Uma vez que já aprimorou e adquiriu conquistas para trazer, vamos pensar, os mamíferos para o planeta, isso ocorre a modificação no mundo espiritual, modifica-se a matéria e começa um novo ramo aí do aspecto evolutivo que vai originar os mamíferos. Então, nós podemos pensar que esses princípios inteligentes que são criados por Deus e que existem ao infinito, muitos deles, em se tornando espírito, são conduzidos a planetas para que moldem, então, o corpo que vai originar esses primeiros seres, que vai modificar geneticamente a composição corporal, talvez a modificação da posição aqui dos dedos, a modificação da estrutura do volume craniano, da estrutura craniana, né, para com que o espírito possa se manifestar. Mas nós temos mesmo hoje, nos nossos dias de hoje, princípios inteligentes em diferentes níveis. Nós temos aqui reino mineral, nós temos reino vegetal, nós temos reino animal e nós temos espíritos, né? Então, o princípio inteligente está sempre sendo elaborado em vários níveis importantes para o desenvolvimento do próprio planeta, né? Nós vamos fazer agora tratar os reinos menores. Botando as barrigas. Dá essa solidariedade, essa noção de que tudo é integrado, né? Tudo é ligado. Tudo bem? Autodescobrimento também, né? Uma busca interior. A benfeitora diz assim: o estado de humanidade já é conquista valiosa. Você acha que é muito se tornar humano, né? Ela vai dizer assim: é o início, começou. O estado de humanidade já é conquista valiosa no curso de evolução. Afinal, a gente já não está mais princípio inteligente. No entanto, é o passo inicial de nova ordem de valores, aguardando os estímulos para desdobrá-los todos que jazem adormecidos, Deus em nós, para a aquisição da angelitude. É o self, é a possibilidade do vir a ser que nós trazemos em nós. Da insensibilidade inicial, reino mineral, a percepção primária, né, já com vida, nas plantas, dessa a sensibilidade ao instinto, à razão em escala ascendente, olha aí, os reinos. O psiquismo evolui, passando à intuição. Alguns de nós já temos algumas vivências do que é a intuição. Outros não sabem nem o que é isso. E atingindo níveis elevados de interação com a mente cósmica. A gente vai chegar aí. Talvez lá na angelitude a gente já vai ter um psiquismo que está integrado com a mente cósmica. E aí ela fala, inclusive, do pensamento humano, a evolução do pensamento humano. E o final é o pensamento cósmico, né? Que a gente comenta muito do Deus tribal, né? E de um Deus cósmico, né? Isso é um início de uma ideia do que é esse pensamento cósmico. Perfeito, pessoal. Conseguimos entender a função dos reinos, como esse princípio inteligente se elabora. Isso é importante. Quem quiser aprofundar mais o conhecimento sobre isso, pode digitar no YouTube A Origem do Planeta Terra. Vai aparecer alguns vídeos bem interessantes. E aí vocês vão assistindo conforme tem tempo para isso, vão se organizando, mas é importante para a gente lembrar aquelas nossas aulas que estão esquecidas lá do ensino médio. Então, a origem do planeta Terra é importante. Ou você digita também, depois que você fizer essa tarefa, daí você digita o nascimento da mente. Humanos, quem somos nós? E aí vai aparecer alguns vídeos bastante interessantes também, que eu gostaria que, à medida que vocês tenham disponibilidade, vocês possam assistir para aprofundar um pouco mais esses aspectos. Beleza? Tudo bem? E aí finalizamos então com mais 2 parágrafos da benfeitora sobre esse aspecto. Encontro com a paz e a saúde, ela vai dizer assim: compreensivelmente, após o longuíssimo trânsito do princípio inteligente pelos instintos e reflexos condicionados, quando a gente era animalzinho, faz muito pouco tempo que a gente é espécie humana. A gente ficou muito mais tempo nos reinos
do que na espécie humana. Então ela diz assim, o breve tempo em que foi conquistado o pensamento lógico, em que nós nos tornamos espíritos, este ainda não facultou ao Homo sapiens superar os automatismos a que se encontra fixado, para melhor agir em vez de sempre reagir. Porque o que a gente faz primeiro é ser animal, depois entra a racionalização. Veja que interessante isso, né? Então é muito pouco tempo mesmo, muito pouco tempo. Indubitavelmente, neste oceano, se nós pensarmos, eu até nem trouxe esse slide, mas isso aqui é importante só para a gente ver em questão de períodos. A Terra tem aproximadamente 5 bilhões, mas a origem do Homo sapiens tem 200 mil anos. Não é nada. Não é nada. É isso que ela está dizendo. Esse longo tempo em que nós ficamos mais aqui nos instintos e reflexos, por mais que isso aqui seja uma grande conquista, mas ainda é breve, né? A gente está mais acostumado com esse padrão anterior do que com esse padrão. Reagindo em vez de agir. Olha, a Revolução Neolítica, que é a formação de uma fixação, né? De um início de uma agricultura e fixação para a sociedade. É recente, 10 mil anos. As primeiras civilizações, por aí, 10 mil anos atrás, pouco menos até. Experiência própria, nós estamos fazendo no trânsito, e quando você faz uma delicadeza, a pessoa está estranhando. Aqui em Caxias. Então. Outro me chama de babaca atrás. É verdade. Mas eu já não estou lá naquela fase. Isso, perfeito. Então, ainda não fixou, né, esse aspecto para melhor agir em vez de sempre reagir. E no Vida, Desafios e Soluções também ela vai trazer esse aspecto, dizendo indubitavelmente, neste oceano, que oceano é esse a que ela se refere? O inconsciente. Encontram-se guardados todas as experiências do ser, desde as suas primeiras expressões, atravessando os períodos de desenvolvimento e evolução, até o momento de lucidez do pensamento lógico. É o tornar-se espírito. Ela está dizendo desde os momentos em que nós éramos princípio inteligente até tornar-se espírito, na qual hoje transita. Não chegamos ainda, estamos no caminho, com vistas ao estágio mais elevado do pensamento cósmico para onde ruma. Nós não temos o pensamento cósmico ainda, mas nós chegaremos a ele. E aí, por que eu trouxe esses 2 parágrafos que são importantes? Porque agora nós vamos começar a aplicar isso mais diretamente nos nossos comportamentos. Então, nós estudamos aí consciência, foi importante entender como o princípio inteligente evolui para adquirir a consciência, que é o tornar-se espírito, mas essa consciência ainda é muito recente, é uma conquista de 200 mil anos, comparado aos 5 bilhões de anos em que a Terra existe. E vai saber se esse princípio inteligente não existe até antes disso, né? Então, isso tudo aqui vai ser agora trazido para nós nessas heranças de todos esses períodos dessa trajetória na espécie humana. E como isso nos compõe? Como o reino animal e o instinto e o reflexo me compõem e faz eu ter alguns comportamentos que eu tenho. E isso é uma teoria muito bonita, que nós vamos estudar a partir do nosso próximo encontro, que é conhecido como o cérebro triuno. Perfeito? O cérebro triuno. E aí a gente vai começar então a unir um pouco de tudo isso que nós conversamos e aplicar isso nas nossas interpretações. Perfeito? Alguma pergunta? Algum comentário final? Então, beleza. Muito obrigado e até semana que vem.